uma das mensagens muito lindas que hoje Nossa Senhora passou, falando sobre as crianças que os pais que não sabem educar. Diz ela que hoje, dia 14, 2014, diz assim: as criancinhas representam a face do Criador. Em seguida ela fala: da parte feminina é que se deve agradecer a Deus em primeiro lugar, para que a vida continue. Porque sem ela não haveria uma só criança. Como assim fui eu para com Jesus. Ninguém nasce do nada. Só por isso o valor de uma santa mulher é que pode ter uma filha, um filho. Quando a mãe cuida bem de seus filhinhos, como eu cuidei de Jesus, dar amor, muito amor. E daí surge uma família santa, como esta tua, meu filhinho. A mãe se põe de um lado a cuidar para que nenhum viesse a se perder, principalmente com a educação. E tu, meu filhinho, Pedro II, sempre foste um homem que vem obedecendo a Deus. Vê como é que se forma uma grande família diante de Deus e de mim, que fui eu a primeira a ser criada e não a Eva, como as Escrituras falam. Ela veio para encher a terra de pessoas que viessem a ser fiéis a Deus, nosso Criador. Mas o diabo, que só tem ódio de ver as coisas boas que Deus criou, então se pôs a atrapalhar a vida da parte feminina, onde pôs na cabeça da Eva que se ela fizesse a vontade do Adão, oferecendo o seu corpo, os dois seriam como deuses, poderiam ver tudo e saber como tudo foi criado. Agora, como não há mais jeito desse segredo da vida continuar, as próprias criancinhas já vêm bem começando a falar. A própria mãe vem ensinando como ela gerou, tirando assim a inocência das criancinhas, fazendo o que não deveriam, onde Jesus falou: ai daqueles que vierem escandalizar uma dessas criancinhas. São Mateus, capítulo 18, versículo 6. Que representam a face do Criador, o espelho da vida dada por Ele. Meu santo filho Jesus, vendo está que esta geração não é mais possível de deixar como está. Se fosse para continuar assim, ninguém mais teria respeito pelas coisas sagradas. Este mistério que sempre foi dado em primeiro lugar, o nascimento de uma vida. O diabo faz questão que seja mostrado como é que se gera. Este pecado é imperdoável para com os pais que fazem questão que seus filhos venham a conhecer como se gera uma criança no ventre de sua mãe. Senhora do Nazaré e Pedro II. Vocês veem que é umas coisas, né? Eu estava lendo aqui, lembrando de uma passagem em São Paulo, quando eu fui, não sei se foi a segunda ou terceira vez para a gravação, que primeiro eu fui junto com meu irmão, depois eu fui sozinho e gravei um 78 rotação. E na Avenida São João, essa rua Estaviçais, eu andava tudo de pé, porque já de tanto andar, eu não precisava mais de táxi,
era de pé. E na Avenida São João, na porta de um teatro, estava um cartaz que só não precisa nem dizer, você já sabe o que era, né? E mais à frente tinha uma parte de um museu de cera. Aquele museu de cera mostrava, peça por peça, como o início da fecundação da criança na mãe, mostrando do pai e da mãe. E ali podia entrar qualquer criança, qualquer pessoa, para ver aquilo ali. Quando eu vi aquilo, disse, meu Deus do céu, como é que fica essas crianças vendo isso aqui? Tudo como uma mulher fosse uma mulher inteira ali. Gente, não deu outra. Deu um raio, assim, um estouro tão grande assim, na Avenida São João, de uma trovada que estava vindo, que me espantou, porque a caatinga, o fio assim, parece assim que ali era o fim do mundo. Meu Deus, eu fiquei apavorado. Então, para vocês verem, eu já sendo pai de família, Deus vendo, eu que estou ali, vendo aquele escândalo, e aquele raio caiu no poste, assim, no fio, que fez faísca por todo lado, e aquela caatinga. Eu disse, meu Deus do céu, aonde é que eu estou? E estava agora lendo aqui, estava me lembrando daquilo lá. Para você ver como é que vai ficar um pai e uma mãe que na hora de ser julgado, que estão fazendo isso com as crianças. Seja o pai, seja a mãe, seja a educação da escola, seja lá a padre, seja quem for. Tirou das crianças a inocência, como o mundo todo fala pela televisão, pelo rádio, que muita igreja católica foi vendida por causa da pedofilia, como em Nova York, muitas igrejas lindas. Agora você imagina, como diz aqui a Nossa Senhora, como fica esse mundo? Como fica? Aonde está a inocência? Aonde está esse pai, essa mãe? E as escolas ainda, como nós quando chegamos aqui, era a doutrina que se dava na escola. E depois passou também a querer ensinar as crianças tudo isso aí. Então, isso é um ato diabólico, como diz aqui a Virgem Maria. E ai dessas pessoas que tiraram a inocência dessas crianças. Ai dessas pessoas. Eu lá em Joinville, quando eu soube que estava lá meus filhos, lá no colégio, que a professora, ia dar aula para os meus filhos, para todos, nesse assunto. Saí de casa e fui lá. Cheguei lá e chamei a atenção das pessoas lá que estavam lá. Só, se meus filhos aqui dentro chegar a ouvir o que vocês vão falar sobre esse assunto, aqui não fica eu não vou deixar. Eu não estou aqui para os meus filhos aprender coisa que não deve. Mas o seu Aristo, porque isso é porque ainda nem começou, isso só por enquanto é só nós vamos estudar como é que vai ser dito. Não, aqui não, para os meus filhos não. Se eu souber, ele já no outro dia vem querer tirar meus filhos. E se assim fizesse todo mundo, eu queria ver se a educação não estaria ainda como fosse no começo, que Deus deixou para nós. Mas não. Cada ano que se passa, mais liberdade vão tendo, onde não tem mais segurança, não tem mais controle, ninguém tem mais vergonha, parece que assim virou um cão, uma coisa terrível, ruim mesmo, ruim. E está acabando com a inocência até da criança. A Nossa Senhora chegar a esse ponto de dizer aqui, né? Que o próprio diabo, com a astúcia que ele tem, então o que é que ele fez? Aqui dizendo aqui, né? Que se a Eva oferecesse o corpo tal, os dois iam ser Deus, para descobrir a podridão. Porque o diabo já sabia da podridão e passou para Eva, né? Porque se a Eva não tivesse dado ouvido,
Hoje nós seríamos uma pessoa imortal, mas tão logo está chegando esse momento para que nós podemos ter vida eterna sem nunca mais precisar da morte. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.